Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Irmãos, mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo, e eu me encontro no livro de Gênesis. O capítulo agora é o 13 e o versículo é o 7, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Então, quando Abraão saiu da sua parentela, Deus disse: sai da tua parentela. Quer dizer, Deus chamou Abraão para sair da família, de perto da família, mas ele levou o seu sobrinho Ló. Ele foi desobediente a Deus, porque ele levou o sobrinho que era, ele não tinha filho, então ele tinha muita amizade com o seu sobrinho, e ele levou o sobrinho Ló, né? Mas ali, quando eles foram prosperando, os seus funcionários começaram a brigar, a contender por causa do gado de um, o gado de outro e aquelas coisas. E aí Abraão falou: olha, não é bom que vivemos mais juntos, porque para viver em contenda não tem condições. E ele disse: então vamos nos apartar. Então, o que eu tiro disso aqui? Primeiramente, não era para Abraão levar Ló com ele. Segundo, quando as pessoas começam a prosperar, logo vem a inveja, logo vem a contenda. Em vez de, quando estamos prosperando, nos ajuntamos, nos reunimos, glorificamos a Deus junto, né? Agradecemos, vivemos uma vida melhor, somando. Não, quando começa a prosperar, o ser humano já começa a contenda, a brigaiada. E isso é em todo canto que a gente vê isso. É na igreja, é na família, é onde quer que seja, é no trabalho. E ali diz que Ló, no versículo 10, diz: e Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló, porque Abraão disse: olha, se tu for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Então ele olhou e viu todas as campinas do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como na terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló olhou para as campinas do Jordão, onde tinha, a terra muito bem regada, a terra próspera, como no Egito. Misericórdia, gente. O Egito era bem regado. O Egito era próspero. E essa terra de Sodoma e Gomorra, próspera, parecia até um jardim. E Ló ali já colocou os olhos ali naquela terra muito boa, muito firme, muito bonita e próspera. Ele disse: é para lá que eu vou deixar o pior para o meu tio, né? Mas não sabia ele que a bênção de Deus era com Abraão, porque Abraão era quem cumpria os mandamentos do Senhor. Abraão foi quem foi escolhido de Deus, né? Não foi Ló, não. Ló foi de entrão, né? Quem era escolhido de Deus era Abraão. Quem cumpriu os mandamentos do Senhor pela fé foi Abraão, né? E ele vai e pega os lugares melhores, pegou um lugar melhor. Com um tempo depois, que aconteceu? Ele perdeu tudo, porque Deus destruiu aquele lugar que era bem regado, que parecia um jardim, que parecia o Egito, que era como o Egito. O Egito, muitas vezes, ele era um lugar mais aprazível aos olhos humanos, e como também Sodoma e Gomorra, os campos, como está dizendo assim, os campos do Jordão, era muito aprazível aos olhos, né? E as pessoas só vão pelas aparências, e as aparências enganam, porque depois do Egito foi destruído, depois Sodoma e Gomorra foi destruída do céu, com enxofre do céu, do fogo do céu. Então, não deixa o seu lugar,
seja ele bom, seja ele próspero, seja ele não sendo próspero. Talvez Deus te colocou nesse lugar que não é próspero para trazer a prosperidade, né? Talvez Deus te colocou nesse Egito, nesse lugar que é impróprio, impróspero, é seco, é para que Deus leve a sua grandeza. Jesus disse: não pecou nem ele nem os pais, mas foi para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes você está no Egito, muitas vezes você está nas campinas do Jordão, porque tem riqueza, está bonito, mas não é de Deus. Um momento qualquer, Deus vem e vai destruir, amém? E eu despeço com a paz do Senhor, que excede todo entendimento.